O que não te contam na economia? Que você paga, te entregam um serviço de péssima qualidade e você defende, acreditando que aquilo vai ser bom para você e para o conjunto da sociedade. É justamente isso que eu quero abordar com dados, fatos e números, para que possamos, pelo menos, dar a possibilidade de pensarmos de alguma maneira diferente. Sim, há soluções alternativas. E é justamente isso que eu quero trazer sempre para o debate. Vamos acompanhar. Vagas abertas do primeiro lote para o workshop presencial Caos e Oportunidade, a terceira edição. Será realizado dia 29 de junho, um sábado o dia inteiro, aqui em São Paulo. Falaremos sobre perspectivas econômicas e investimentos, que eu farei esse bate-papo. Traremos pessoas especialistas para falar sobre blindagem patrimonial, sucessão patrimonial, instrumentos financeiros para nos proteger dessas altas abusivas de impostos. Traremos também, claro que online, por ordem do STF, o Paulo Figueiredo, que está trabalhando tão intensamente pela liberdade de expressão no Brasil. Portanto, seja rápido, compre agora e garanta seu bônus exclusivo, que é a mentoria de 2 horas online comigo. Clique em Saiba Mais e adquira o seu ingresso. O que eu quero mostrar aqui ao longo desse vídeo, que será curto e objetivo, que as pessoas adoram pregar por algo em que eles pagam caro, o retorno é nulo. Se você fizesse isso com algum serviço que você consome, digamos um restaurante, claramente você deixaria de ir a esse local. Porque é então que legitimamos a possibilidade do Estado subtrair grande parte daquilo que produzimos sem nada nos entregar ou muito pouco nos entregar oferecendo ou nos obrigando a pagar um serviço caríssimo e achamos que tudo está caminhando dentro da normalidade ou ao menos que é o único caminho que temos para perseguir. Pois bem, aqui a ideia é refletir um pouco mais sobre isso e mostrar como isso também afeta a nossa geração de patrimônio e principalmente a preservação, uma vez que todas essas intervenções causam desvalorização da moeda, que é justamente inflação. Então fica até o final, porque há alternativas para pressionarmos. Ficarmos esperando simplesmente não dá. Mas a verdade é que hoje você já está pagando essa conta. Mas para trazer tudo isso, eu quero compartilhar com você alguns números da realidade brasileira. A população brasileira, segundo o último censo, está estimada em aproximadamente 203 milhões de pessoas. Todos esses dados você encontra no IBGE e também em alguns outros sites, como o Poder 360, que usa como fonte não apenas o IBGE, mas Banco Central, enfim, ou o próprio censo. Os números divergem um pouco, mas dá para tirarmos como base um pouco da realidade brasileira. Dos 203 milhões de habitantes, a população ocupada está em 102 milhões de pessoas. Quando a gente fala da população economicamente ativa, a PEA, é justamente os 102 milhões que estão trabalhando, mais aquelas pessoas que não estão trabalhando, mas que estão procurando emprego. Essas são 109 milhões e 100 mil pessoas. Portanto, há aqui uma diferença entre pouco mais de 7 milhões de brasileiros que estão entre a população economicamente ativa e aquelas que estão efetivamente trabalhando. Aquelas que estão trabalhando e aquelas que estão procurando, mas estão desocupadas. Dentre isso, ao destrincharmos um pouco mais, começa a ficar mais assustador. Numa população de 109 milhões da força de trabalho ativa, nós temos mais de 21 milhões de brasileiros recebendo Bolsa Família. Mais de 21 milhões, quase 10% da população brasileira recebendo Bolsa Família. Aqueles que estão trabalhando por conta própria são 39 milhões de brasileiros. Desses, 65% estão na informalidade, conforme até conseguimos ver aqui numa matéria do Poder 360 que usou como base, de novo, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aqueles brasileiros que trabalham no regime da CLT registrados são 46 milhões de brasileiros. Então veja, de 102 milhões de brasileiros que estão trabalhando como população ocupada, 46 milhões estão trabalhando no CLT. Mais da metade dos trabalhadores estão trabalhando como autônomos, sendo que 65% estão na informalidade. Não estou julgando que isso é ruim. Isso é ruim para o Estado, que acaba arrecadando menos. Eu sou total a favor da flexibilidade e liberdade de trabalho,
que é o que mostra que muitos brasileiros aqui, se você vai pesquisar na rua, não gostariam de trabalhar no regime da CLT por todos os custos que eles impõem, por mais que tenha alguns benefícios, que esses benefícios não são dados, são pagos pelo trabalhador. E eu volto no começo do vídeo que pagamos caro, ou melhor, quem é registrado via CLT paga caro para ter esses tais benefícios. Aposentados são 23 milhões de brasileiros. Novamente, mais de 10% da população brasileira. E aqui temos um problema. Claramente, a população vive até mais tarde. Claramente, estamos na mínima de nascimentos por mulher no Brasil, 1,6 bebês para cada mulher, quando nos anos 50 eram 6 bebês. Então, claramente, a gente vê um problema de as pessoas vivendo até mais tarde, menos gente nascendo e mais pessoas vivendo no sistema. Uma hora, essa bomba claramente estoura. E pessoas entre 0 e 19 anos são 71 milhões de pessoas, que dá 35% da população como um todo. Segundo um outro estudo dado pelo próprio IBGE, vamos lembrar que a cada R$1 que o governo gasta com Bolsa Família, volta para gasto como consumo R$1,78. Ou seja, você estimula o consumo, mas a pessoa não está trabalhando e depende do sustento do Bolsa Família. Isso, obviamente, sai da subtração de tirar de forma coercitiva o dinheiro de todos nós. E aqui eu não estou pregando contra o Bolsa Família. Eu acho que ele deveria ter, no atual modelo que vivemos, sim, ele poderia existir, porque tem, como vimos, mais de 20 milhões de brasileiros vivendo dele, mas ele tem que ter uma porta de saída e não uma forma das pessoas viverem dele. Mas, claro, o governo do PT quer cada vez mais pessoas dependendo dos seus bolsas, qualquer coisa, para justamente comprar votos dessa população que querem ou que precisam continuar vivendo enquanto o governo não abre o mercado para facilitar novas contratações. Portanto, um dado importante ainda a ser colocado é que na informalidade o Brasil alcança 39,1% da população como um todo. E aí aqui a gente parte para o nosso segundo ponto, que tivemos a oportunidade de falar detalhadamente num vídeo na semana passada, que é sobre a produtividade brasileira, ou seja, quanto que um brasileiro produz na média por hora em dólar, para compararmos com outros países, num ano todo de trabalho. O brasileiro produz pouco menos de $20 por hora, e os suíços, mais de 90. E os americanos, por volta de 85. Quer saber o chileno? Quase 40. Basicamente, nós precisamos de um suíço para o que 5 brasileiros produzem. Um americano para o que 4 brasileiros produzem. Um chileno para o que 2 brasileiros produzem. Numa matéria muito bem escrita, Por que paramos o longo caminho para reverter a crise da produtividade, a gente vê um comparativo de um gráfico com a Coreia do Sul. Nos anos 80, a produtividade brasileira era maior do que a dos sul-coreanos. Agora, o sul-coreano produz, na média, $56 por hora, enquanto o brasileiro está muito próximo dos 20, ou seja, quase 3 vezes. Voltamos aqui. O que um sul-coreano produz, nós precisamos de praticamente 3 brasileiros. Inclusive na UOL, uma matéria mostrando que a produtividade no Brasil está estagnada há 35 anos, desde 1981. E aqui aprofunda um pouquinho mais. Quem realmente é o causador da diferença social que o Brasil está, que é um dos piores do mundo? Claro que pessoas enviesadas adoram colocar a culpa no empresário, aquele que gera emprego. Quando adoram criar também aquela racha na sociedade entre empresário e empregado, quando no fundo o empresário, o empregador, precisa do empregado e o empregado precisa do empregador. Ou seja, trabalhamos todos de uma maneira conjunta, com cooperação, que obviamente levaria um país ao aumento da produtividade, um crescimento de renda e um país mais aberto, gerando mais emprego. Justamente o contrário do que o PT faz e do que o PT quer para manter essa classe comprando voto de maneira indireta para se manter no poder. Veja só esse gráfico que foi divulgado na Empíricos na semana passada. Quanto cada estado brasileiro recebe de volta a cada R$100 que ele paga para a União. Vamos olhar o Rio Grande do Sul. Ele paga 100, recebe 30. Santa Catarina paga 100, recebe 19. Paraná paga 100, recebe 30. São Paulo recebe 10. Rio de Janeiro, 16. Minas Gerais, 44. Mato Grosso do Sul, 71. Goiás, 65. Distrito Federal recebe 5.
Mato Grosso, 69. Agora vamos para outra ponta. O Acre, a cada R$ 100, recebe 295. Olha o Amapá, paga 100, recebe 350. Tocantins, recebe 211. Maranhão, 194. Piauí, 203. Bahia, 104. Portanto, vemos aqui claramente que esses estados que recebem muito mais ou mais dos que os R$ 100 que ele paga para a União são justamente os estados mais pobres do Brasil. Coincidência? Claro que não. Está muito claro que é o Estado que gera essa má distribuição. Vemos aqui, para completar, uma distribuição do mapa brasileiro em que ainda 13 estados têm mais pessoas recebendo Bolsa Família do que pessoas trabalhando. E justamente quem são? Os estados, que, como vimos no gráfico anterior, recebem mais de volta do que remetem para a União. Portanto, está muito claro que não é por essa transferência de renda que os estados enriquecem, e sim por uma mentalidade mais empreendedora e muito mais aberta e pautado pelo livre mercado. Mesmo falando de Brasil, estou comparando ainda estados da União. Claro que o Brasil é um país completamente fechado. Veja o Maranhão, que se não é o mais pobre, é o segundo ou terceiro mais pobre do Brasil, a gente vê que há 581 mil beneficiários a mais do que empregados com carteira. Voltemos aqui ao mapa antigo. O Maranhão, a cada R$ 100 que ele paga, ele recebe de volta 194. Portanto, a coisa não está aí. E para piorar, a gente tem um governo que vem gastando mais do que arrecada de forma exponencial. No mês de abril de 2024, ao olhar os últimos 12 meses, o governo teve um rombo fiscal de mais de 1,04 trilhão de reais. Muito mais do que vimos na pandemia. Se olharmos o déficit primário, sem contar os juros da dívida, foram 266,5 bilhões de déficit, ou seja, que nós gastamos mais do que arrecadamos. Ao incluirmos esses juros na dívida, chegamos em 1 trilhão,042. Ou seja, mais do que os gastos que tínhamos na pandemia. Maior o déficit agora do que tínhamos na pandemia. Veja que em janeiro 21, aqui, quando nós batemos o ápice do déficit na pandemia, depois a gente veio diminuindo e o Estado brasileiro, inclusive com déficit primário, teve em 2021 e 2022 superávit. E agora atingimos um déficit nominal maior do que o da pandemia. E claramente, um país desse jeito, gastando mais do que arrecadando, precisa emitir dívida e aumentar impostos para conseguir fechar as suas contas. O Brasil teve a maior alta de impostos em sua história recente e o Brasil teve agora o maior rombo em contas públicas, como os vimos, e mesmo assim, com essa alta de impostos, as contas públicas não fecham, sem contar os juros, repito, 266,5 bilhões de gastos a mais. A dívida PIB, que estava no final de 2022, 71% frente ao PIB, o endividamento do Estado frente ao resultado de tudo que o Brasil produz, o PIB, estava em 71,7%, está agora em 76%. Claramente, os investidores pedem, exigem mais juros para que eles possam emprestar ao Brasil. De fato, quando olhamos agora os leilões para emitir dívida do governo, a gente vê que os investidores estão exigindo não apenas prazos menores, mas também taxas mais altas, o que pressiona mais ainda a dívida do governo, que precisa pagar taxas de juros mais altas para captar dinheiro a um prazo mais longo. Entramos novamente na roda de rato, onde a gente precisa captar de curto prazo e, obviamente, com taxas muito mais altas, que pressionam, inclusive, o estoque da dívida anterior. Países mais endividados mantêm taxas de juros mais altas, que desestimula a economia, e cada vez mais isso abre espaço para quê? DNA estatizante, que é o que o brasileiro tem. Quando você cria e entra nessa roda de rato, mais pessoas começam a pedir intervenção, controle de preços, crédito subsidiado. Justamente o histórico que nunca deu certo, nunca, em nenhum país, nem no Brasil, em nenhum outro. No curto prazo, tudo parece que está bom. No médio e no longo prazo, quando a bomba estoura, ela chega muito maior. Portanto, temos claramente um DNA estatizante no Brasil. Eu não falo um DNA socialista, porque o estatismo é justamente o socialismo do século XXI, onde, inclusive, empresários perdulários adoram pedir intervenção e impostos de importação daquilo que vem de fora para não competirem com os seus produtos locais. Pedimos, exigimos uma economia fechada, mas não queremos pagar por essas
consequências. Se olharmos, todo o dinheiro que foi emitido no mundo depois da crise de 2008 nos Estados Unidos e ainda muito mais acelerado na pandemia, que essa abundância de capital levou justamente a juros zero pelo mundo, negativo em alguns países como Suíça, como Japão, que mudou até agora há pouco, que passou a juros positivos depois de muitos anos. O Brasil, que chegou a uma Selic de 2%, fez o dinheiro fluir. E esse dinheiro fluindo, ele tinha que ser canalizado para algum lugar. E vimos vários projetos onde o dinheiro foi mal alocado. Má alocação gera necessariamente um efeito de alta de preços, de bolhas, seja imobiliárias, de ativos financeiros, que o pêndulo volta para o equilíbrio. E estamos justamente vivendo uma parte disso. Portanto, mais intervenção gera mais protecionismo, que gera mais impostos, mais movimentos nacionalistas, mais economias fechadas. No Brasil, que já temos esse DNA, a coisa fica ainda mais completa. É o que eu chamo de escravidão moderna estatal, em que as pessoas pedem justamente por mais intervencionismo, sem perceber que isso é má alocação do dinheiro público, que causa mais endividamento, que obrigatoriamente mantém as taxas de juros mais altas, que desestimula a economia, enquanto o governo sobe imposto, tira dinheiro do teu bolso para dar ou fingir que está te devolvendo de alguma forma. Está pagando caro e está recebendo um produto de péssima qualidade. Ou seja, repito, escravidão estatal moderna. Justamente por isso é importante que entendamos a história, porque todas as ideias estúpidas que querem implantar hoje já foram testadas e deram errada. Ideias estatizantes já deram errada e elas voltam de tempos em tempos sempre que há uma crise, sempre que há um problema. E justamente não endereçam esse problema à situação correta. Claro que adoram dar como causador dos problemas justamente quem tende a solucionar. E quando você não olha o culpado do problema, você olha o outro, é claro que a solução também será errada. E continuaremos nessa roda de rato. Vemos, portanto, uma frase muito clara de Thomas Sowell, em que ele fala que quando as pessoas querem o impossível, apenas os mentirosos podem satisfazê-lo. E assim a gente continua no Brasil, com crescimento de curtíssimo prazo através de transferência de renda, com aumento de salário por decreto sem aumentar a produtividade, com antecipação do 13º dos aposentados e dos pensionistas, injetando mais dinheiro na economia, com mais de 90 bilhões de reais antecipados de precatórios, também direcionado para as pessoas gastarem, crédito subsidiado, controle de preços, tudo isso faz com que você consuma no curto prazo e o PIB cresce sem aumentar a produtividade. Sem investimentos em educação, tecnologia e inovação, continuaremos parados no tempo. Mantemos a nossa mentalidade dos anos 70, 80, achando que em 2024 vai funcionar. Se não funcionou nos anos 80 e pagamos as contas através de crises de décadas em décadas, como é que vai funcionar em 2024, na era da inteligência artificial? Justamente com essa mentalidade econômica, não pararemos de pé. E isso, obviamente, abre possibilidades de alocação. Você tem títulos públicos pagando 6% acima da inflação. Créditos privados pagando 7, 8, 9% acima da inflação. Dólar, Bitcoin. Me procure que a gente entre em mais detalhes sobre sua carteira de investimentos. Não é uma recomendação de compra, mas quero entender o seu perfil para que, obviamente, possamos adaptá-lo à sua maneira. Mas o ponto aqui é um sentido muito mais macro. Como é que sairemos dessa lama no Brasil se continuamos a pensar conforme pensávamos nos anos 80. Seguimos.